News do Flu, galera, dessa vez para falar sobre Gabriel Pirani, provável reforço do Fluminense para a sequência da temporada 2023. Quem é esse jogador? As características dele. Vamos falar um pouquinho também sobre as temporadas do Gabriel, que é um jovem ainda de 20 anos. Vamos trazer um convidado especial para isso. Antes, eu peço para você deixar aquele like, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nada daquilo que produzimos aqui no NetFlu. Beleza, pessoal? Bom, Fluminense, segundo informações do portal GE e de veículos de Santos, está para anunciar em breve a contratação do meia Gabriel Pirani, de 20 anos, cria da base do Santos e que esteve emprestado em 2022 para o Cuiabá. Fluminense perdeu o Iago, vai ser em breve confirmado oficialmente como reforço do Bahia. Calegari também está acertando com o futebol norte-americano. E o Jorge, apesar de ser lateral esquerdo, também está fora de combate, deve ficar alguns meses. Então o Fluminense começou a ficar com um elenco mais enxuto e precisa ir ao mercado, e o Gabriel Pirani vem para suprir uma dessas lacunas. Mas a gente vai entender um pouquinho melhor de que forma o Fluminense pode aproveitar, é ou não uma boa contratação, e para isso a gente vai trazer aqui um convidado especial. Trata-se do Guilherme Lesnock, do Diário do Peixe, um dos principais veículos segmentados do Santos aqui no Conexão NetFlu. Olá, Guilherme, tudo bem contigo, meu camarada? Inicialmente queria agradecer a tua participação aqui no NetFlu para falar sobre o Gabriel Pirani, que pode acertar com o Fluminense aí a qualquer momento. Inicialmente, Guilherme, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre a carreira muito curta ainda desse jogador, né, apenas 20 anos. Como é que ele surgiu, de que maneira a torcida santista e a imprensa em geral o tratava quando ele veio do sub-20, das categorias inferiores do Santos. Fala um pouquinho aí sobre... Bom dia ainda, né? Bom dia, Leandro. Bom dia a todos ligados no NetFlu. Bom, gente, o Gabriel Pirani, ele é um jogador que foi tratado sempre, durante muito tempo, nas categorias de base, como uma grande promessa, né? E quando ele subiu, ele acabou subindo ao profissional com o Ariel Holan, que é o técnico argentino. E ele já subiu ao profissional e fez logo no primeiro jogo da temporada um gol, que foi o gol de empate do Santos contra o Santo André pelo Campeonato Paulista. Os técnicos gostavam mais do Gabriel Pirani, e talvez seja o que o Diniz mais chamou a atenção nele, é a versatilidade. Ele podia jogar como um meia central, ele podia jogar pelas pontas, podia até jogar mais, isso em menos oportunidades, como um centroavante, mas ele já fez esse papel em algumas oportunidades. Mas ele é um menino jovem, oscilou, como todo jogador oscila, acabou perdendo espaço, foi emprestado para o Cuiabá, acho que a gente vai falar isso daqui a pouco. Então ele é um jogador, já, apesar de muito jovem, que já viveu algumas situações. Já foi titular, já foi reserva, já ficou fora dos jogos relacionados, já foi emprestado. Então ele já tem uma certa experiência aí nesse mundo do futebol. E eu acho que, com o Diniz, é a grande oportunidade da carreira dele novamente agora no Fluminense. Pois é, as informações que nós tivemos aqui, Guilherme, é que, de fato, talvez a melhor fase do Gabriel foi quando o Diniz treinou o Santos, né? Agora, ele esteve emprestado ao Cuiabá, a gente vai até colocar aqui uma artezinha emprestada do meu grande amigo Felipe Barros, do canal FBTV, já dando os devidos créditos. Como é que foi a temporada do Gabriel Pirani por Santos e Cuiabá em 2022, né? Foram 23 partidas no ano, apenas 7 como titular, fez um gol, deu uma assistência, 11 passes para finalização, 14 finalizações, sendo 36% delas no gol, 9,9 perdas na posse a cada 90 minutos, 76% de acerto nos passes, 8 faltas sofridas, recebeu um cartão amarelo e foi expulso uma vez. Olhando friamente para esses números, né, Guilherme, não é uma contratação que anima a gente aqui não, né? E aí eu te faço a pergunta, foram apenas 2 jogos do Gabriel Pirani em 2023, por que ele não tem sido utilizado
pelo técnico Odair Hellmann? Então, o empréstimo do Pirani ao Cuiabá foi unicamente por conta de oportunidades. Ele teve muitas oportunidades com o Diniz, foi, como você disse, a fase da carreira em que ele teve mais jogos, que ele mais pôde participar. Só que depois, com a saída do Diniz, isso foi diminuindo, e aí na temporada passada, fora de alguns jogos, o Santos optou pelo empréstimo ao Cuiabá. E no Cuiabá também ele foi titular poucas vezes. Ele fez um gol no Cuiabá, mas não teve uma sequência muito grande, não teve tantas oportunidades como titular. É um jogador mais de segundo tempo, às vezes até para o final do segundo tempo. Então eu não sei se o empréstimo surgiu tanto efeito do que o Santos esperava. O Santos esperava emprestar o jogador para ele ter mais jogos, voltar com mais rodagem, mais bagagem, e aí ter mais oportunidades no Santos. Não foi o que aconteceu lá no Cuiabá. Aí ele retornou, participou da pré-temporada. O Santos até recebeu algumas sondagens para empréstimos para outros campeonatos. Só que o Odair Hellmann acabou pedindo para segurar, para permanecer o jogador, para ver o que ele tem para oferecer no dia a dia, no treinamento, para pensar já na temporada. O Santos é um clube que até aquele momento tinha anunciado 4, 5 jogadores, né? Então, os jogadores que estavam retornando de empréstimo, o Odair Hellmann queria avaliar. E aí ele avaliou, ele foi relacionado para alguns jogos, mas não empolgou muito, não. Foram 2 jogos e assim, 2 jogos entrando no segundo tempo, então a questão é essa mesmo. O Odair Hellmann acabou não se empolgando tanto com o Gabriel Pirani. As atuações do Pirani não empolgaram tanto o treinador. Tanto que quando apareceu essa proposta aí do Fluminense, o treinador liberou dessa vez, viu que era o melhor mesmo, não quis ser egoísta até com o jogador, já que ele não teria tantas chances aqui, que ele pudesse jogar em outro clube. Então, o Dair, ele acabou não se empolgando tanto com as atuações do Gabriel Pirani no time do Santos. Das poucas atuações, foram 2 só que mais ainda no treinamento, né? Os treinos do Gabriel Pirani, nós não estamos lá todos os dias, porque o Santos não abre todos os dias. Mas, pelo que a gente sabe, o Gabriel Pirani não conseguiu tanto convencer o Odair Hellmann assim, para permanecer no clube e ter mais chances. É curioso nessa sua fala, porque o Odair esteve aqui no Fluminense em 2020 e divide muito a torcida, né? Tem tricolor que gosta do Odair porque entregou resultados no Campeonato Brasileiro, mas tem uma ala da torcida que não suporta o Odair porque é um treinador, usando aí o jargão antigo, retranqueiro, não gosta muito de posse de bola, enfim. Depois a gente até pode falar um pouquinho sobre como está o Odair aí no Santos, né? A gente até acompanha essa crise santista também aqui no Rio de Janeiro. Mas agora eu queria um pouquinho da tua impressão, Guilherme, como torcedor, naturalmente, e jornalista que acompanha o Santos. Você fala que o Pirani ele teve mais oportunidades com o Fernando Diniz e depois não. Você achou que foram injustas as faltas de oportunidade a ele? O Pirani, de fato, ele não demonstrou futebol para continuar sendo utilizado e por isso acabou sendo emprestado para o Cuiabá. Eu queria a tua avaliação, pessoal. Que tipo de jogador é o Pirani, mesmo com 20 anos ainda, muito jovem? Mas é um jogador que chega hoje no Fluminense, no São Paulo, no Cruzeiro, um grande clube como é o Santos, mas em que condição? Condição de ser titular, apenas reserva, compor elenco? Como é que você, Guilherme, como torcedor e jornalista que acompanha o Santos, enxerga esse jogador? Eu vejo o Pirani como um jogador unicamente para compor elenco. Eu não vejo o Gabriel Pirani chegando no Fluminense e tomando a vaga dos titulares, né? Eu acredito que o Pirani possa jogar, ser um reserva imediato do Paulo Henrique Ganso, porque assim, o Pirani, se a gente for analisar friamente, na temporada que ele teve mais jogos, foi na época do Fernando Diniz, foram 60 jogos e 45 como titular. E aí, nesses 60 jogos, 45 como titular, ele fez 5 gols e 5 assistências. Assim, são números baixos, né, para uma temporada do clube. Só que aí a gente tem que ver o outro lado da moeda. O Santos não teve, os últimos 3 anos do Santos, os últimos 2 anos, não foram anos empolgantes, foram anos ruins. Então, assim, para um jogador se destacar, ele tinha que ter feito muito mais. O Marcos Leonardo conseguiu se destacar porque ele é centroavante e fazia os gols. E o João Paulo se destacava porque ele era o goleiro e fechava lá atrás. Agora, jogadores de frente, de linha, tem essa dificuldade maior, né? Esses jogadores, por exemplo, meio armador, o Pirani, quando levantava a cabeça, havia poucas opções. Então, assim, eu não acho o Gabriel Pirani esse jogador horrível, como a torcida do Santos taxou em alguns momentos, por conta da fase ruim, ele não conseguiu render,
Mas eu vejo assim que o Gabriel Pirani precisa evoluir um pouco em alguns aspectos. No Fluminense, ele vai trabalhar com um técnico que gosta dele e do seu futebol. Então, eu acho que isso pode ser bom para o Pirani, bom para o Fluminense, evidente, para o Diniz e bom para o Santos, porque se ele se destacar no Fluminense, ele pode ganhar uma sequência e ser comprado. Assim, analisando friamente, repito, o Gabriel Pirani ainda não despontou como profissional. Ainda ainda deixa um pouco a desejar na questão tática, no comprometimento tático, no coletivo. A gente sabe que na base ele tinha bola. Ele tinha bola, jogava muito bem, era jogador de passe, de gols, até mais gols do que passes. Mas assim, no profissional ele não conseguiu repetir o bom desempenho. E aí tem os dois lados da moeda. O jogador não conseguiu entregar o resultado que ele esperava, também por conta do time, que era ruim, era limitado e sofria, mas também tinha a questão dele, né? A gente sempre pensa, o Santos teve algumas épocas com times ruins e os jogadores da base conseguiam resolver. Mas nem todos os jogadores da base são o Neymar, por exemplo. Nem todos os jogadores da base vão dar o que o Neymar entrega, porque o Neymar é um jogador muito acima, fora de série. Então o Pirani, talvez ele seja um bom jogador que não conseguiu despontar no Santos por conta de um time limitado que hoje o Santos tem. Pois é, Guilherme, o que acontece? Você até falou um pouquinho de um próximo tema que eu ia te perguntar, que é sobre as características do Pirani. Que tipo de jogador ele é? Você falou que ele já meio que deu um spoiler, né? Veio para ser aí um reserva do Paulo Henrique Ganso. Ele é esse jogador? Ele é um meia mais cerebral? É aquele cara que a gente chama aqui no... Quer dizer, no Rio quase não se usa muito esse termo do pifador. É o cara que vai dar aquele passe final para o centroavante. Ou ele é aquele jogador que atua mais pelos lados, armando por dentro? Que tipo de jogador é o Pirani e de que maneira você acredita que ele pode render mais? Eu citei uma reserva pelo Paulo Henrique Ganso na questão de posição, né? Mas a característica do Pirani não é tanta igual a do Paulo Henrique Ganso, que é um jogador de último passe. O Pirani tem umas características semelhantes, eu vou usar um jogador que está no elenco do Santos agora, que é o Lucas Lima. É um jogador que tem um bom passe, que tem a bola no pé, só que ele é um jogador mais rápido do que o Ganso, que entra mais dentro da área, que é um jogador que faz uma tabela com o centroavante, o X1 com o centroavante. Então, assim, ele é um jogador de mais mobilidade que o Paulo Henrique Ganso. Mas é que tal, o Paulo Henrique Ganso tem a característica dele de passe, que é, assim, uma das melhores do Brasil, tranquilamente. E o Pirani já não consegue entregar tanto isso. E com o Fernando Diniz, é bom a gente destacar que o Gabriel Pirani jogou muitas vezes nas pontas, que é uma característica que ele pode jogar, por ser um jogador rápido, por ter até uma certa característica de drible, mas a função dele mesmo é jogar um pouquinho atrás mais do centroavante, conseguindo encaixar algum espaço, fazendo movimentação dentro da área para deixar o centroavante numa melhor condição e até mesmo ele poder finalizar e achar uma boa posição de passe. Mas ele é um jogador versátil, isso eu gostava muito do Pirani, e eu achava até que no começo da temporada, antes da chegada do Lucas Lima, o Pirani poderia ser esse jogador de meio campo, para ser um jogador de mais mobilidade. Acabou, como eu disse, ele não empolgou o Dair Helmo, mas talvez com o Diniz, com essas características, ele possa oferecer mais ao Fluminense. Eu acho que a expectativa do torcedor do Fluminense, quando uma parte dela, né, quando fala que não empolgou o Odair e o Diniz gosta, é até positiva, porque o Odair, né, como a gente falou aqui no início, é um cara que não gosta muito de bola no pé, o Diniz já gosta. Tomara que o Diniz, que é um grande treinador, mas que em relação à indicação de jogadores, às vezes deixa um pouquinho a desejar. Guilherme, agora falando sobre a parte informativa, no caso, né? O que temos aqui no Rio é que ele está chegando para o Fluminense por empréstimo com uma opção de compra de 2 milhões de dólares, que daria hoje na cotação um pouquinho mais de 10 milhões de reais. Você saberia me dizer se esse empréstimo vai ser pago? O Fluminense vai pagar algum valor pelo Santos ou ele é gratuito? Você sabe essa informação? Então, o Santos não vai receber nenhum valor, pelo menos por enquanto, da negociação envolvendo o empréstimo. O que ficou acertado é que o Gabriel Pirani vai ter o salário 100% pago pelo Fluminense, né? E esse valor de 2 milhões de dólares é o valor do passe dele para o Fluminense. Caso o jogador se destaque no Fluminense e o Fluminense queira manter o jogador,
é pago esse valor, e aí o Santos vai conversar com o Fluminense lá no final da temporada, se dá para parcelar. O Santos geralmente gosta de determinar isso antes da negociação, antes de fechar, né? Como será feito o pagamento e tudo mais. Mas aparentemente não, isso é a realidade, é o passe de 2 milhões de dólares e salários 100% pagos pelo Fluminense até dezembro deste ano. É uma oportunidade para o Santos muito boa, o Santos viu como uma chance boa, vai jogar num time grande, de expressão, de Série A, todo respeito ao Cuiabá. O ano passado foi para o Cuiabá, que era um time que brigava na parte de baixo do campeonato, então é difícil se destacar mesmo. Então agora no Fluminense, um time que fez um bom campeonato ano passado, que vai jogar competições e pode chegar mais longe em competições, o Santos viu uma boa chance aí do Pirani se destacar, e com um técnico que gosta dele. Que gosta dele principalmente. Tem uma ideia de salário? Quanto mais ou menos o Pirani recebe? Então, assim, aqui no Santos ele teve o contrato renovado e chegava na casa dos 100, 110, por aí. Aí agora a gente precisa ver o que ele topou com o Fluminense, né? O que ele topou, se o Fluminense tentou, sei lá, diminuir ou não, aí precisa ver com o Fluminense. Mas aqui no Santos era nessa faixa. É um valor baixo de salário, né? Baixo. Clube grande, né? Algo que o Fluminense consegue pagar. Guilherme, quero agradecer demais a tua participação aqui. Acho que engrandeceu muito esse nosso papo e esclareceu um pouquinho sobre esse jogador que muitos tricolores ainda não conhecem. Muito obrigado, um abraço para todo mundo aí do Diário do Santos. Fica aqui o convite para outras oportunidades, amigo. Opa, eu que agradeço, prazer falar aqui com vocês. Muito legal ver a mídia segmentada dos clubes crescendo cada vez mais. Então, se um ajudar o outro, isso tem só a crescer, são os torcedores. Então, obrigado a todos, valeu galera do Netflu, torcedores do Fluminense, grande abraço. Tá aí, galera, esse foi o Guilherme Lesnock, repórter do Diário do Peixe, nos principais relativos ao Santos, falando sobre o Gabriel Pirani. Espero que vocês tenham curtido aqui essa análise bem detalhada. E é isso, antes de sair, deixa aquele like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe o vídeo com seus amigos para saber um pouquinho mais sobre esse provável reforço do Fluminense para 2023. Um forte abraço, galera, saudações tricolores, até a próxima, valeu!